O que acontece quando um senador americano resolve interrogar uma inteligência artificial? Bom, o resultado é uma conversa que é ao mesmo tempo fascinante e bem assustadora sobre os perigos escondidos na coleta de dados de todo mundo. Vamos mergulhar no que foi revelado. Essa é a pergunta que está no centro de tudo, né? O que a IA realmente sabe sobre as pessoas? A resposta, vinda diretamente do modelo de IA, mostra um alcance que vai muito, mas muito além do que a maioria de nós poderia imaginar. E o que chama a atenção aqui é que isso não é um palpite de um especialista. É a própria inteligência artificial descrevendo a escala dessa vigilância. Não são só os cliques, sabe? É o comportamento. Cada pausa, cada hesitação na frente da tela, tudo isso vira um ponto de dado. Ok, mas como é que essa montanha de dados se transforma em algo útil para as empresas? É aí que a gente entra no conceito do perfil invisível. É como se fosse uma versão digital que é criada para cada pessoa. Esse aqui é o conceito-chave, o perfil de dados invisível. Pensa nisso como um dossiê completo, uma ficha que não só lista o que a pessoa gosta, mas que entende as motivações, as preocupações, o que faz alguém agir. E o mais crítico, tudo isso é construído sem que ninguém se dê conta. O processo todo pode ser resumido em 3 etapas bem simples. Primeiro, a coleta de dados em massa, vindo de tudo quanto é lugar. Segundo, a IA entra em cena para analisar esses dados e montar o perfil. E terceiro, e aqui está o pulo do gato, esse perfil é usado ativamente para moldar a realidade online de alguém, decidindo o que essa pessoa vai ver e quando. Mas por que todo esse esforço? A resposta, como quase sempre na vida, é bem direta: dinheiro. A informação pessoal se tornou uma das mercadorias mais valiosas do planeta. A pergunta feita pelo senador foi a mais direta possível. Afinal de contas, para que construir perfis tão detalhados sobre milhões e milhões de pessoas? E a resposta da IA foi igualmente direta, sem rodeios, sabe? O motor que gira toda essa engrenagem é fundamentalmente o lucro. E aqui a gente vê na prática como isso acontece. Os dados permitem prever o comportamento de consumo, permitem direcionar anúncios que exploram as nossas vulnerabilidades e até cobrar preços diferentes para pessoas diferentes pelo mesmo produto. E não para por aí não, hein? Esses perfis são vendidos para outras empresas. E como a gente vai ver, são usados até em campanhas políticas. É todo um ecossistema que vive de dados. É exatamente aqui que a conversa muda de tom. O que começa como uma estratégia de marketing se transforma numa ferramenta que pode ameaçar o próprio processo democrático. São as mesmas técnicas, só que aplicadas num campo muito mais sensível. Esse comparativo aqui deixa a mudança bem clara. À esquerda, a propaganda de antigamente. Uma mensagem única, um megafone para todo mundo ouvir a mesma coisa. Já à direita, o microdirecionamento com IA. Mensagens cirúrgicas, como um laser, feitas para explorar as ansiedades e medos específicos de cada eleitor individualmente. A escala da persuasão mudou da água para o vinho. E o resultado disso, nas palavras da própria IA, é a fragmentação da realidade. Quando cada grupo de pessoas recebe uma narrativa totalmente diferente, a base para ter um debate democrático saudável simplesmente deixa de existir. Isso tudo nos leva a um paradoxo central. Como é que a gente pode esperar que as mesmas empresas que lucram com os dados dos usuários sejam as que vão proteger esses dados? Essa pergunta que foi levantada na conversa vai direto no coração do problema. É uma questão fundamental de confiança que desafia o modelo de negócio de toda a indústria de tecnologia. A resposta da IA aqui é surpreendente. Ela reconhece abertamente essa contradição. A promessa de privacidade bate de frente com a necessidade de usar os dados para melhorar e, claro, monetizar os seus próprios produtos. Então, o que pode ser feito? O debate político hoje se concentra em 2 soluções principais, e cada uma delas tem suas próprias implicações e desafios. A primeira solução, sugerida pela própria IA, parece o caminho ideal, né? Um conjunto de regras bem fortes, coisas como o consentimento explícito da pessoa, transparência total. Na teoria, isso poderia proteger a privacidade sem frear a inovação. Só que a conversa traz um balde de água fria, uma dose de realidade política que complica bastante essa solução que parecia perfeita. E o problema é esse número aí: centenas de milhões de dólares gastos em lobby para garantir que regulações importantes, como aquelas que a gente acabou de ver, nunca saiam do papel.
Diante disso, o cálculo político muda completamente. E é por causa dessa realidade que a IA ajusta sua conclusão. Uma moratória, ou seja, uma pausa temporária, para de ser vista como algo contra a inovação e passa a ser uma ferramenta estratégica para forçar uma negociação e garantir que proteções de verdade sejam implementadas. E assim, a gente chega à grande conclusão desta análise, que redefine a privacidade. Ela deixa de ser uma preferência pessoal e passa a ser um pilar essencial para uma sociedade funcionar. Esse é o ponto crucial. O poder que vem com esse conhecimento tão detalhado sobre a população pode ser usado para manipular e influenciar, e isso acaba minando a autonomia de cada um e, por consequência, a própria democracia. E a gente termina com essa reflexão. O fato de uma inteligência artificial estar, ela mesma, alertando sobre os perigos da sua própria tecnologia, isso nos coloca diante de um dilema profundo, deixando no ar a pergunta sobre quem, afinal, tem a responsabilidade de agir.